Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aí a parte 9 do nosso curso de desenvolvimento de um e-commerce completo, ok? Na última videoaula eu mostrei para vocês como que a gente vai começar a criar a parte administrativa do nosso site, né? Começamos aí mostrando como que a gente insere categorias e lista as categorias cadastradas. Nessa videoaula eu vou continuar na criação da parte admin, né? Eu vou terminar a parte de criação aí da tela de categoria e nós vamos partir para a criação da tela de produtos, ok? Vou para o Visual Studio. Bom, na última videoaula, como eu falei, a gente criou essa tela aí, né? E eu deixei o Auto Generate Column do meu Grid View para poder listar, né? O que ele listar, ele coloca aí, né, nas colunas. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou retirar o Auto Generate Column, vou aqui na Smart Tag e vou clicar em Edit Columns. Ele vai abrir aqui as propriedades, eu vou adicionar uma coluna, né, a coluna chamada nome, né, que é o nome da categoria, e o Data Field nome, que é o nome lá, né, efetivo da categoria no banco de dados, tá? Esse aqui é o nome da coluna no banco de dados, tá? Lá nas nossas classes. Inclusive, se a gente quiser confirmar, a gente pode ir lá. Depois eu vou incluir um command field, tá? E uma coluna com select, tá? Aqui no header text, deixa eu achar aqui, ó, o header text, eu vou colocar editar, ok? Vou colocar aí como editar, beleza? No select text, eu vou colocar editar. Na verdade, o header text não precisa, tá? Vamos tirar aqui. Só o select text, nós vamos colocar editar. Não precisa colocar em colchetes não, tá? Eu que estou colocando aqui só para poder mostrar a coluna lá. Então, vou dar um OK. Ele vai regenerar aqui o grid para mim. Eu vou no meu EDM, né, no Entity Data Model, para poder confirmar o nome lá que eu coloquei. Opa, está no DAO. Só para saber o nome que eu coloquei aqui, o nome da categoria, tá? Só para mostrar para vocês como que a gente confirma isso. A gente vai lá na criação, né, do EDM e confirma o nome de todas as colunas. Caso tenha aí um grid view com várias colunas, né, com 10, 15 colunas, a gente não vai saber todas de cor, né? Então aqui na categoria, então nós temos nome. Eu não vou colocar IDT categoria não, tá? Mas coloca-se apenas o nome aí se vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar mesmo o código, pode colocar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como coloca. Bound field, eu adiciono, vou jogar ela para cima. O header text eu coloco como código, tá? E o data field, vamos colocar aqui, ó, data field. O data field vou colocar o mesmo nome da coluna, certo? IDT categoria, ok? E ele gera aqui para mim também, beleza? Então tá. Esse comando editar, o que ele vai fazer é jogar para cá, né, a categoria e nós vamos salvá-la, né, salvar a atualização da mesma. Eu posso selecionar o grid e ir no método aqui, tá? Select Add Index Change, ok? Ou clicar duas vezes no grid também, ele vai gerar um método, tá? Então eu venho aqui, ó, Selected Index Changed, ok? Nesse aqui, não nesse, esse aqui. Vou clicar duas vezes e vai gerar um método para mim, tá? Ele vai gerar um método lá no source. Mas eu preciso fazer uma pequena alteração aqui no HTML, no source aqui, ó, do meu grid view. Vejam que ele criou aqui onSelected Index Change, tá? E aqui eu preciso colocar o Data Key Names. O Data Key Names é o nome da coluna que eu vou utilizar para poder ser passada como parâmetro. Nesse caso, IDT categoria. Quando eu clicar em editar, o que ele vai passar como parâmetro para o meu método? Ele vai passar o Data Key Names, que é a IDT categoria, que é a categoria que eu quero editar, nesse método aqui. Bom, eu vou criar aqui uma variável chamada ID categoria, ok? O que ele vai receber o ID categoria? Ele vai receber o grv categorias.selected value, tá?
select add value, porque eu sei que o valor selecionado é o código da categoria, certo? Porque eu coloquei lá no data key names. Aqui ele está falando, né, que um object eu jogando no inteiro. Então eu tenho que fazer um cast, tá? Eu posso fazer uma conversão, como eu posso fazer um cast. Eu vou fazer aqui o int.parse, tá? Int.parse e coloco a conversão aqui, ok? Como também eu posso utilizar o cast, o direct cast, que é assim, ó, tá? Vou e faço aqui. Não existe um melhor ou um pior, o resultado é o mesmo, tá? Então, ID categoria, ok? Bom, eu vou na minha categoria DAO, e coloco aqui categorias, new categoria DAO, ok? E vou criar uma categoria model, tá? Que é a própria tabela, tá? Então, categoria, new categoria. Vou fazer uma seleção com esse código que foi pego, né, do grid view. Bom, então eu pego, né, categoria e pego esses valores. Depois disso, eu tenho que fazer uma busca. Categorias, categoria, recebe, categorias, né, que eu coloquei ali, ponto find. Ponto. Na verdade eu coloquei como search, tá? Olha lá, coloquei como search. Mas vamos fazer o seguinte, para não ficar errado, né? Que na verdade é find e não search, tá? Os sentidos são diferentes. E base CRUD, tá? Olha aqui, search, o que eu vou colocar? Find, beleza? Então é só fechar aqui. Ele não vai aceitar porque não foi compilado, tá? Quero mostrar isso para vocês. Então o que eu vou fazer agora? No DAO, eu venho aqui e dou um build, tá? Apenas no DAO, tá? Apenas no Data Access Object, então, onde tem as classes DAOs e as interfaces. Eu dou um build, ele está construindo o projeto aqui, tá? Vamos ver. Aguardar, build start, ótimo, que ele deu um monte de erros. Mas ele deu erro, abstract CRUD, lá no DAO. Vamos ver aqui. Ah, sim, porque nos outros eu tinha implementado o search, tá vendo? Então eu vou ter que mudar isso aqui, ó, também, find, ok? Então agora, vamos ver. E nos outros, deixa eu ver o que eu implementei, deixa eu ver se eu implementei. Não, não precisa. Então vamos tentar de novo. Build. Olha lá, build successed, ok? Então nós temos que alterar tanto no base CRUD quanto também no abstract CRUD, ok? Só nessas duas classes. Então, ponto find, agora sim. E nós temos que criar aqui agora uma expressão lambda, tá? Para quem não conhece muito bem lambda, eu indico estudar o lambda, que ele é bem bacana, muito rápido de se fazer selects, né, diretamente aqui no código. E é muito interessante. O primeiro que eu coloco é quem vai receber o resultado, igual maior cat ponto idt categoria, tá? Recebe, né, é igual, na verdade, igual a id categoria, certo? Então, eu estou fazendo uma expressão lambda, eu estou buscando os registros na minha tabela categoria, tá? Os registros da minha tabela categoria, eu estou jogando para o resultado para cat, aonde a id categoria seja igual a id categoria. Aqui ele está dando erro porque o find ele retorna, vejam aqui embaixo, que ele retorna uma lista, tá? Uma lista de determinada daquela tabela categoria. Quer dizer, ele vai retornar um monte de linhas que correspondem a essa cláusula where que eu coloquei aqui, que é idt categoria igual a id categoria. Só que nós sabemos que quando a gente está passando a chave, só é retornado um registro, certo? Então, o que eu vou colocar aqui no final? Ponto first. Só isso, mais nada, tá? Então, ele vai retornar para mim o primeiro registro do tipo categoria, que vem
exatamente para cá. Então aí a gente vai popular o campo txt categoria que tem na nossa tela. Txt categoria.text recebe categoria, né, que foi retornada, ponto. Opa. Bom, por que eu não tenho aqui o campo nome no meu resultado? Justamente por causa disso aqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui no first que eu tenho que ter qual o tipo que eu quero do retorno, tá? Como ele retorna um equarable, ele não sabe exatamente o que tem que retornar, que retorna um tipo, né, um tipo dinâmico, eu coloco aqui que eu quero retornar do tipo categoria. Então agora, o que eu vou ter aqui, ó? Categoria, né, que eu criei ali, ó, categoria, certo? Que é esse aqui, ponto, nome. Muito fácil, não é? Então eu joguei o meu txt para lá, meu nome para aquele campo do txt, ok? Só que eu preciso também do código, tá? Então nós vamos voltar aqui na nossa tela. Eu vou colocar um campo aqui na tela, inclusive pode ser aqui mesmo, olha. Vai ser um, deixa eu vir aqui no design. Eu vou colocar aqui 2 label, tá? Sendo que o primeiro vai ser o título. Opa. Deixa eu voltar aqui. Label, copiei. Opa. Bom, vou aqui pelo source. Copiar o label aqui, ó. Copiar isso tudo aqui, tá? Tá vendo? Ó, desse BR até 2BR para cima. Tá? Vou até tirar 2 aqui para não ficar muito grande. Então eu copiei aqui. O que eu estou fazendo? LBL ID categoria. Na verdade, aqui pode ficar como label 1 mesmo, não tem problema não. Que aqui eu tenho que colocar, ó, código categoria. No text box eu vou colocar txt id categoria, certo? No layout vai ficar assim, ó, tá? Só que o código da categoria, como a gente combinou, ele não pode ser incluído, né? Na hora de salvar, a gente não tem que colocar o código para ele automático. Então eu vou nas propriedades do text box, aqui, do txt id categoria, e vou colocar aqui que o read only dele, olha aqui, ó, read only, é true. Então ele é somente leitura, tá? Ele não serve para nada a não ser leitura. Ok? A gente vai colocar código nele, a gente vai colocar o código da categoria através do código lá, mas a gente não vai conseguir digitar nada quando estiver em modo de design. Então eu volto para cá, vou copiar e colar essa linha aqui. E o que eu vou mudar aqui? ID categoria recebe IDT categoria. Tá vendo? Então agora eu tenho o código e o nome. Só que aqui ele é texto e aqui ele está retornando um inteiro. Então o que eu faço? ToString. Ele vai transforma em string, ok? Vamos fazer um teste. Vamos rodar a aplicação e vamos ver se está tudo certinho. Ok, está compilando. Compilou os 3 projetos. Aliás, 2 projetos, né? BLL Web. Está criando aí nosso diretório virtual, nosso servidor virtual. E vai abrir a aplicação aí para a gente poder estar trabalhando. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês isso que a gente acabou de fazer, funcionando, né? Todo o código e etc. a gente vai incluir, vai salvar e depois eu vou mostrar para vocês, eu vou continuar mostrando como que a gente faz o update, né? Que a gente, por enquanto, a gente só editou. A gente consegue editar, mas não consegue salvar, né? Na hora que salvar, ele vai fazer uma nova inserção em vez de fazer um update. Deu um erro aí. Está falando que o servidor não respondeu e etc. Vamos ver aqui por que o servidor não respondeu, né? Está falando que o tempo expirou. Bom, vamos ver aqui porque não tinha problema nenhum. Fechei aqui. Vamos rodar de novo. Às vezes deu um erro só na demora da compilação. Aí, foi só rodar de novo, tá? Não alterei nada. Então nós temos aqui, ó,
Aqui eu não consigo digitar, né? Como eu falei para vocês, eu não consigo fazer nenhuma digitação. Aqui só que eu consigo, né? E aqui eu edito, olha, clico em editar, ele vai lá no banco de dados, busca e coloca aí para mim, tá vendo? Olha lá, que bacana. Tá vendo? Ele vai alterando aqui, ó. Então é a partir disso aqui que a gente vai fazer o update, tá? Então vou fechar aqui e vamos trabalhar o update, tá? O que eu vou fazer? Vou criar um método aqui, ó, public void atualizar categoria, ok? Então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer quase a mesma coisa do insert, olha, tanto que eu vou pegar, copiar e colar, tá? Copiei e colei. Eu joguei o nome para cá e a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, mudar isso aqui, ó, não é add, tá? É update. E o que ele me pede como parâmetro? A categoria, certo? Eu dou um save change e busco a categoria novamente. Vamos trabalhar um pouquinho com boas práticas. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui, tá? Para que não tenha que duplicar, eu tiro isso daqui também, certo? E vou jogar aqui para cima, ó, variáveis globais. Ao final de cada requisição, né, eu vou jogar um null nisso aqui, ok? Joguei um null aqui e vou jogar um null em categoria também, tá vendo? Então eu jogo null aqui e no atualizar a mesma coisa, eu vou jogar um null aqui também para poder matar o objeto que tiver em memória, beleza? Outra coisa, eu só tenho que fazer uma modificação aqui. Quando que eu sei que tem que atualizar e quando que eu sei que tem que salvar? O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o ID. Lembra do txt ID ali? txt ID text. O que eu vou fazer? If, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. If diferente de string.empty, tá? Se for diferente de vazio, eu atualizo. Se for diferente de vazio, é porque tem código lá. Então eu atualizo. Se não, é um novo registro. Eu salvo no banco de dados. Vocês entenderam? O txt ID categoria ele vai estar preenchido quando a gente edita. Então eu vou pegar e vou fazer isso. Ok? E ao final do salvar e ao final do atualizar, eu tenho que limpar os campos. Então public void limpar campos. Ok? Tem métodos para limpar todos os campos de uma tela, mas eu não vou mostrar para vocês agora, nesse momento. Vou mostrar depois. Então, o que eu vou fazer aqui por enquanto? Isso aqui, ó. Certo? Então, eu tenho o método limpar campos, tá? Tanto no atualizar quanto no salvar. Vamos fazer um teste? Vamos ver se esse troço funciona mesmo? Então, vamos lá. Vamos voltar na nossa aplicação. Então tá, então nós temos aqui, o que eu vou fazer? Vou salvar e vamos colocar aqui, ó, monitores 2 e vou salvar. Salvei. Ótimo. Deu erro. Ele está falando que a chave não combina com o objeto, tá? Ah, sim, dei bobeira, tá? Desculpa. Olha o que eu tenho que fazer, gente. Na verdade, o atualizar, ele tem que funcionar parte como salvar, parte como o select, tá? Porque o que eu tenho que fazer aqui, ó, eu tenho que buscar também a categoria, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Tem que vir aqui no update, né, no atualizar, e vou fazer isso aqui, ó. Tá? Categoria. Categoria eu já tenho declarado, então não preciso declarar de novo. Tá? Já tenho aqui declarado, não preciso declarar de novo. A única coisa que eu quero fazer é colocar o null aqui, certo? Categorias, inclusive aqui, ó, tem um negócio que eu tenho que modificar, categorias PLL, tá?
Aí eu vou alterar aqui categorias BLL. E aqui, ó, categorias BLL, categorias BLL, categorias BLL. Só no salvar que eu tenho que fazer essa alteração, tá? Só no salvar, ok? Porque aqui eu já tenho categorias. Depois eu posso jogar lá para cima também. Vocês fiquem à vontade para alterar o que vocês precisarem, tá? Inclusive aqui eu já tenho categorias BLL lá, então eu faço isso aqui, ó. Categorias BLL, tá? Só entendam que eu estou jogando como variável global. O que eu quero dizer que não atualizar, não adianta nada eu simplesmente pegar e tentar atualizar. Tá errado. Tá errado isso porque eu não tenho código, tá? Eu não tenho o código eu não tenho o objeto, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, pegar, eu tenho que fazer o mesmo find, só que utilizando o text box, txt id categoria.text, tá? Só que como isso aqui é um inteiro, eu tenho que transformar int.parse, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou buscando o objeto, eu estou buscando lá no banco de dados de novo, trazendo categoria para cá, colocando o nome, aí eu busquei a categoria, está com o nome antigo, né? Eu busquei no banco de dados, está com o nome antigo. Eu pego e altero e jogo para o update, porque o update ele precisa do objeto populado, ele precisa do objeto que foi buscado lá no banco de dados, tá? Então por isso que eu tenho que fazer isso. Então eu tenho parte disso e parte do outro. Como eu queria falar para vocês, eu posso transformar isso aqui também em variável global. Olha aqui, ó. Eu tiro daqui e jogo para cá, tá? Aí eu posso inclusive tirar daqui, tá vendo? Eu não preciso sair declarando um monte de vezes as coisas. Mas uma coisa que é importante é que eu tenho que matar o objeto, né? A todo momento eu tenho que matar os objetos que são utilizados. Bom, agora, teoricamente, já vai funcionar. Vamos compilar. Compilou com sucesso. Vamos rodar a aplicação. Dessa vez eu sei que vai funcionar. Vamos editar aqui para editar os monitores, tá? Tá dando um errinho aqui, tá vendo? Ele não está editando. Vamos ver por quê? Vamos fechar aqui. Quando eu estou clicando em editar, o que ele está fazendo? Categoria. ID categoria. Achei a bobeira. Limpar campos. Eu estou jogando os valores lá para o campo e depois estou apagando. Não vai adiantar nada, né, gente? Nós vamos ficar aqui pelo resto da vida. Então, vamos de novo. Agora sim. Vamos editar, vou colocar aqui, ó, monitores 2. Salvar. Link to int não reconhece o método int pass32 no método. Tá. Ele está falando que não está reconhecendo isso aqui, ó. Tá? Então vamos lá ver de novo. Desse caso aqui, inteiro, int.parse, ele não está aceitando isso aqui. Então vamos fazer um cast, um direct cast, tá? E vamos ver se ele vai aceitar o direct cast. Ok? Não pode converter. Falando que não pode converter. Tá, na verdade, talvez ele não possa converter aqui dentro, tá? Então, vou tirar daqui e vou criar uma ID categoria igual a isso, tá? E vou colocar aqui a variável ID categoria. Inclusive, essa variável, eu não preciso criá-la aqui, tá? Eu crio lá em cima também, que ó, a única coisa que eu vou tirar é o int daqui e tô criando aí variáveis globais. E lá embaixo eu tiro também, tá vendo? É só tirar o int, ó. Tá? Então eu estou criando variáveis globais. Agora vamos ver aqui. Está falando que não pode converter tipo em string em inteiro. Mentira que pode sim. Int.parse
Agora eu quero ver se ele não vai converter. Tá? E aqui ele vai chegar um inteiro. Certo? Ctrl F5. Ele não podia fazer um direct cast, tá? Mas a conversão pode. Vamos ver de novo aqui se vai funcionar. Salvar. Ah lá, tá bom? Então, vou editar aqui Notebooks, vou colocar Notebooks 2. Salvar. Olha lá, ele editou e alterou o valor do que eu quero, tá? Então, agora eu vou voltar aqui para monitores. Salvou, editou, salvou. E limpa os campos. Como eu falei para vocês, ele detecta isso aqui, tá? Eu posso alterar, inclusive, o nome aqui. Em vez de salvar, quando eu clicar em editar, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, editar, né? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Quando eu editar, o que eu vou fazer? No btn salvar ponto text, eu vou colocar atualizar. Vou copiar isso aqui. E quando eu terminar de atualizar, eu volto ele para salvar. Na verdade, eu volto ele para salvar, pode ser dentro do limpar campos. Ele limpa o campo e volta o negócio para salvar, porque já que os campos estão limpos, ele serve para salvar e não para atualizar. Ok? Então vamos voltar aqui, vamos fazer o último teste, vou mostrar para vocês, vou atualizar e a gente vai, olha lá, editei, ele muda aqui para atualizar, tá vendo? Tá vendo? E quando eu atualizo, ele volta para salvar. Tá bom? Volta aqui, atualizar, ok? Bom, agora vamos excluir, né? Vamos lá, vamos fazer o famoso excluir. Então, categoria, eu posso vir aqui, como posso vir aqui no HTML também. Eu gosto muito de trabalhar no HTML, como eu falei para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, uma coluna com command field editar, tá vendo? Eu posso simplesmente colocar uma coluna chamada excluir, tá? Eu não preciso ir lá naquela edição do grid para poder colocar, posso simplesmente colocar isso aí. Só que isso aqui tem que mudar, ó, tá? Então eu vou pegar aqui e vou modificar. Só que, como eu preciso editar para poder excluir, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar ele no grid, tá? Eu vou colocar esse excluir, eu vou colocar ele aqui, ó, depois do salvar, certo? Vou colocar ele aqui, ó, btn excluir, tá? Como também eu sei, eu posso também fazer ali no grid, né? Eu imagino que vocês devem estar perguntando, como é que eu faço lá no grid, tá? Eu vou mostrar das duas maneiras. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Aí o que que acontece? O método vai ser o mesmo, tá? O método vai ser o mesmo. Então aqui eu tenho excluir, tá? Olha aqui, eu vou ter aqui assim, ó, excluir, certo? Tá vendo? Como também, né, o método vai ser o mesmo, não vai mudar não, tá? Como também eu posso colocar aqui, como eu falei. Então eu vou aqui, ó, no Grid View, Edit Columns. O mais utilizado é no Grid, né, gente? Apesar de eu gostar muito mais do outro, porque você tem que editar para poder excluir, que eu acho muito mais interessante, eu vou colocar o Command Field aqui, ó, Delete, tá vendo? O Header eu não vou colocar nada. O delete text eu vou colocar como excluir, ok? Coloque ele aí como excluir. Ok. Adicionada a coluna, nós vamos clicar no Grid View, vamos nas propriedades, eu vou em eventos. Existe um evento aqui chamado How Deleting, tá? Então, clico duas vezes, How Deleting. Esse método aqui ele só é chamado quando a gente clica no link lá, né, excluir. Bom, como é que eu vou pegar aqui a categoria? Vou colocar aqui ID categoria, recebe
grv categoria ponto data key names, lembra dele? Coloca aqui em colchete i.howIndex, que é a linha. Isso aqui representa qual a linha que eu cliquei no grid, tá? Linha 1, linha 2, linha 3. Não tem nada a ver com o código da categoria, é só o índice da linha. Ponto. Opa. Ponto. Opa. Pera aí. É data key, tá? Data keys e não data keys name. Ponto value. Só que isso aqui é um inteiro. Isso aqui não é. Então o que eu vou fazer? Int.parse e faço a conversão. Ok? Bom, ele ainda está reclamando de valor. Tá. Só colocar aqui um toString no final que ele faz. Tá? Ok. Então ele transforma em string para poder jogar para inteiro. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no atualizar e no salvar. Vou pegar aqui, vou copiar e colar. Vou dar um find também, a mesma coisa, ID, categoria, vou pegar a mesma coisa. Só que aqui há uma única diferença no salvar, que eu vou pegar aqui, ó. A única diferença é essa aqui, ó. Copiar. Cadê? Tá aqui. Colar. E o que eu tenho aqui? Delete. Passando quem como parâmetro? Opa, passando quem como parâmetro? A categoria. Ok? Vou lá e no final, o que eu vou fazer? Buscar, né? Buscar categorias. Ele vai, atualiza pra gente as categorias. Ok? Bom, teoricamente está funcionando. Vamos ver se realmente funciona? Vamos rodar a aplicação. Vamos ver se não vai dar erro nenhum. Abriu. Vamos fazer o seguinte, vamos excluir notebooks. Excluiu o notebook, tá vendo? Vou até criar outro notebooks aqui, ó. Salvar. Vamos colocar aqui qualquer coisa. Tá vendo? Já está salvando, ó. Ó, tá salvando. O que eu vou fazer? Excluir, excluir e excluir. Bacana, né, gente? Muito fácil trabalhar com link. Isso aqui porque ele, como eu dei um F5, ele está entendendo que eu cliquei lá no botão lá no excluir, então por isso que ele dá esse erro, falando que não existe método. Mas é porque eu não estou fazendo os tratamentos de erro, tá? Mas só de você fazer a atualização aqui, ó. Tá? Porque eu aperto F5, aí ele dá esse erro mesmo, que ele fica em memória, mas se eu atualizar, funciona aí perfeitamente. Então nós vimos aí toda a parte, né, de edição e exclusão, e inclusão, né, todo o CRUD aí das categorias. Na próxima videoaula nós vamos ver como fazer isso com produtos, ok? Inclusive nós vamos estar salvando imagem e tal, vai ser bem bacana a próxima videoaula. Beleza? Espero que tenham gostado dessa videoaula, foi mais interessante, né? Tá ficando mais interessante cada vez que vai passando. Então espero que tenham gostado e espero vocês aí na próxima videoaula. Um grande abraço e até mais. Tchau!